Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor aos irmãos. Privilégio estarmos aqui de novo nesta noite de quinta-feira, nesse culto de estudo, onde estaremos dando continuidade à exposição dos salmos de romagem. Quero cumprimentar a cada irmão da igreja de Xinguara, e a cada um que está nos acessando e nos assistindo através dessa live. Deus abençoe a cada vida e que o Senhor possa falar conosco e nos ensinar através da sua santa palavra. Vamos orar e agradecer a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esta noite, Senhor, que Tu nos concede, ó Deus, de estarmos, Senhor, em volta da Tua palavra, Senhor, estudando a Tua palavra. Deus, nos abençoa, Senhor, nos aplica, Senhor, a Tua palavra às nossas vidas e que, Senhor, ela seja, Pai, para a nossa edificação, para a nossa repreensão e para a nossa exortação. Nós te louvamos e te agradecemos a cada vida, Pai, que nos assiste. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, a cada um que está conectado conosco. Esta é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 123, que é o próximo Salmo que nós vamos estudar. Salmo de número 123. Nós já começamos a estudar o Salmo de romagem, onde ele começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Já falamos da primeira trilogia, né? Porque esses salmos eles são classificados e divididos em trilogias. E a primeira trilogia está no Salmo 120, 121 e 122, onde o primeiro salmo da trilogia fala de aflição, fala de problema, fala de dor, de perseguição. O segundo salmo é um salmo de confiança, um salmo de esperança. E o terceiro salmo é o salmo de alegria, salmo de bênçãos do Senhor. Então, esses salmos de romagem, ele vai de trilogia em trilogia. Então nós já falamos da primeira trilogia, de 3 em 3, do 120 ao 122. E hoje nós iniciaremos a segunda trilogia, no Salmo 123, onde também vai falar de dor, de aflição. E então acompanhe aí a leitura do Salmo, que diz assim, olha, acompanhe comigo aí, Salmo 123. O título do Salmo é Solicitude por Auxílio Divino. Diz assim: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então, esse salmo, o salmo de número 123, ele é um salmo de mais uma trilogia, né? Então, e este salmo, ele vai falar das aflições, vai falar da perseguição,
vai falar do desprezo que o salmista escreve aqui. O contexto desse salmo, ele foi escrito na época do retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico, quando eles foram dominados pelos babilônios e foram levados cativos para a terra da Babilônia e ficaram por lá 70 anos cativos, escravos naquela terra. Eles estavam sofrendo por estar distante da sua terra, distante da sua casa, e passaram assim 70 anos. Nós podemos ver lá na carta que Jeremias escreve ao povo de Deus que está lá na Babilônia. A gente pode ver que Jeremias dá, nessa carta de Jeremias a eles, Jeremias dá um alento a eles, dá uma esperança a eles, mas contudo a carta de Jeremias a eles é uma carta realista, é uma carta dizendo que eles estão lá, o porquê que eles estão lá, da desobediência deles a Deus, do coração duro que eles tiveram para com Deus, e por isso a consequência disso foi eles ficarem lá cativos na Babilônia, e muitos profetas nessa ocasião se levantaram, né, dizendo que aquilo iria passar logo, que aquilo era apenas um momento breve, mas Jeremias ele é mais realista. Jeremias diz na sua carta que eles têm lá que produzirem lá, têm que arrumar trabalho lá, têm que construir casas lá, porque Jeremias estava falando da parte de Deus e o tempo determinado por Deus para que eles estivessem lá. E esse tempo foi por 70 anos. E quando o contexto desse salmo é que quando eles foram, a Babilônia foi vencida pelo Império Persa. O Império Persa na época já estava começando a ser um império dominante de toda aquela região, e os persas venceram os babilônios. E aí eles venceram os babilônios, e o governador Ciro, Deus aliás usou, e já tinha profetizado isso, usou o governador Ciro, que quando olhou aqueles homens que não eram de lá, fez um decreto determinando, autorizando a volta daquele povo para as suas terras. E assim aconteceu, através do decreto do governador Ciro, ele autorizou o povo a voltar. E o povo volta para a sua terra, volta para os lugares das suas moradas, das suas casas, de certa forma acabando com aquela ansiedade que o povo estava de voltar para a sua terra, de voltar para a sua casa. Só que 70 anos havia se passado, irmãos, e eles encontraram um problema quando chegaram lá. Havia invasores nas suas terras, havia invasores nas suas cidades, invasores esses que foram compostos de judeus que ficaram, eles chamavam de samaritanos, né? Foram judeus que se misturaram com os babilônicos e que se casaram e se deram por casamento aos babilônicos e se misturaram. E aí viraram o que eles chamam de samaritanos, que é esse povo misturado entre judeu e babilônico. E foi esse povo que estava lá nas terras quando o povo de Deus retornou. E aí esse povo, ao retornar, eles encontraram esse problema, encontraram lá os invasores, encontraram lá as suas terras possuídas por outros, e aí eles começaram a ter que recomeçar tudo de novo, a reconstruir tudo de novo. E é nesse contexto que este Salmo 123 ele é escrito. Esses invasores
eram esse povo da mistura. E esse povo, quando o povo de Deus retornou, esse povo começou a zombar do povo de Deus, começou a fazer chacota com eles, começou a desprezá-los, começou a discriminá-los, né? a pôr eles de lado. Então foi essa situação que o povo de Deus encontrou quando do retorno da Babilônia e do cativeiro babilônico. E é nesse contexto que o Salmo foi escrito. Então esse povo, eles passaram a sofrer toda essa zombaria, toda essa perseguição. O povo olhava para eles e falava assim: olha aqueles derrotados lá, olha aquele povo que ficou escravo, cativo na Babilônia por 70 anos, e agora querem voltar aqui e ter o seu direito à terra. E aí eles começavam a zombar, começavam a desprezar este povo. E é nesse contexto que o Salmo está escrito. O Salmo, ele começa dizendo: elevo os olhos para... Primeiro Salmo começa assim, ó: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Então o salmista começa a olhar para os céus, para aonde Deus habita, que isso desde a época que Deus determinou o Monte Sião, o local onde seria o local de adoração a Deus, e o Monte Sião era um lugar alto, era alto. Então o povo de Deus, quando olhava para o alto, ele via a habitação de Deus. E aí então o salmista inicia aqui: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Então este salmo ele nos diz o que fazer quando não aguentamos mais a perseguição injusta. Esse salmo nos diz o que fazer quando nós estamos cansados de perseguições, de difamações, de zombarias. Ele diz: elevo os olhos para os céus, aonde habita o meu Salvador, aonde habita o meu Libertador. Então, somos... e até hoje, irmãos, esse salmo ele pode ser muito bem contextualizado na nossa época, porque desde sempre foi assim. O povo de Deus sempre foi alvo de zombaria. O povo de Deus sempre foi um povo que sofre preconceitos desde os primeiros momentos da igreja, da igreja primitiva. O povo começou a sofrer perseguição, o povo começou a sofrer as piores ações dos maiorais, dos grandes. A gente vê lá na igreja primitiva os imperadores romanos, Nero, Diocleciano, e todos aqueles imperadores vis, eles começaram a perseguir os cristãos. A gente vê na história o quanto Nero foi cruel com os cristãos. Nero, ele fazia dos cristãos tochas vivas para iluminar a cidade de Roma. Eles eram perseguidos, eles eram judiados, eles eram maltratados. E continua sendo assim, irmãos. É lógico que nós não estamos numa época assim de tanta crueldade, mas nós sofremos discriminação. O povo cristão é um povo que sofre discriminação. Por quê? Porque nós somos contra a cultura, irmãos. Nós não aceitamos os ensinamentos, nós não aceitamos esses ensinamentos da sociedade. E hoje continuamos assim mais que nunca, né? Hoje a gente vê uma polarização nesse sentido. Hoje o povo cristão ele sofre pela discriminação, pelo preconceito para com a religião. Qualquer evento público que existe agora, principalmente nessas atualidades,
nós vemos o quanto eles fazem chacota da nossa fé, apresentam um Jesus Cristo de todas as maneiras, de todas as formas, um Jesus Cristo politicamente correto, mas Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo nos ensinou e deixou o ensinamento dele através da palavra dele, da santa palavra dele. E nós continuamos sofrendo esses preconceitos. Se nós falamos a favor da família de Deus, a família composta do pai, de uma mãe, dos filhos, aí eles nos taxam de homofóbicos. Se nós falamos sobre a vida, o dom de Deus, aí muita gente reclama que nós somos contra o aborto, a mulher tem o direito sobre o seu corpo. Se nós falamos da correta punição àqueles que fazem o mal, aí nós somos intolerantes, porque eles dizem, coitadinho dos bandidos, eles são vítimas da sociedade. Só que, irmãos, nós nunca vemos essas organizações, essas ONGs, vir em defesa das vítimas, dos filhos e dos pais que são vítimas dessa violência barata que nós estamos vendo na nossa sociedade. Hoje eles estão matando por nada. Os assassinos, os roubadores, os ladrões, eles não dão nenhum valor à vida. E aí, quando nós defendemos uma justa punição para eles, nós somos taxados como intolerantes. Então, irmãos, nós vamos na contramão dessa cultura. Nós vamos na contramão do ensino do mundo. Nessa sociedade pós-moderna, principalmente, né, onde o relativismo, o politicamente correto, o individualismo, o direito ao livre-arbítrio, que eles tanto conclamam, é o pensamento aceito. E nós ensinamos segundo e vivemos os absolutos da Bíblia. A Bíblia é um livro de absolutos. A Bíblia é um livro onde nos ensina o que é certo e o que é errado. Não relativamente, porque hoje ele diz, peraí, na realidade não existe certo e errado. Depende da sua ótica. E nós sabemos que não, que Deus nos deixou. Deus é um Deus ético, irmãos. Deus é um Deus que nos deixou um ensinamento ético de o que é certo e o que é errado para a convivência num relacionamento. Então nós somos esses homens que tratam e seguem os absolutos da Bíblia. Homens e mulheres, quando eu falo homens aqui. Nós somos taxados de intolerantes, mas pelas atitudes que nós vemos, a gente pode ver quem é o intolerante nessa história. Eles que chacotam e fazem as piores coisas com a nossa fé. Vai um de nós cristãos fazer com eles, com a ideologia deles, o que eles estão fazendo conosco? Para ver o fuzuê que causa isso. Pois muito bem, irmãos, esses salmos, então, em primeiro lugar, ele nos diz de que nós somos, olhamos para o céu quando nós estamos sendo alvos de chacota. Em segundo lugar, aqui, nós temos que aguardar que o Deus que entende o nosso olhar, Deus nos auxilia. Aguardar que Ele, Deus, tenha compaixão de nós. No versículo que nós lemos aqui, né, o 2, ele diz, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Aqui, irmãos, reflete
quando o Senhor estava diante dos seus servos, eles se comunicavam através dos sinais que o Senhor dava aos seus servos. Era aqueles sinais com as mãos que movia as ações que os servos iriam fazer. É por isso que o salmista diz que os olhos deles estão fitos nas mãos do Senhor, e os olhos das servas estão fitas, olhando para a mão da sua senhora, porque era com a mão que eles orientavam os servos a fazerem as suas tarefas. Quando eles olhavam para a mão, também eles viam que a mão era que protegia os servos, porque os servos eram alvos, muitas vezes, de zombarias, de humilhações, e era o seu Senhor, com as suas mãos, que os auxiliava e os protegia. E assim é o nosso Deus, irmãos. É por isso que o salmista disse que nós temos que estar os nossos olhos fitos no Senhor, para que a sua mão, a mão de auxílio do Senhor, venha em nosso socorro. Nós não devemos, irmãos, fazer justiça própria, porque a justiça, irmãos, vem dele, vem do Senhor, e nós temos que aguardar nele a compaixão dele para conosco. É isso que o salmista está nos orientando aqui. Deus pode remover. De que forma que Deus pode ir em nosso favor? Tem pelo menos duas maneiras. Primeiro, ele pode remover o problema nosso, ele pode acabar com o problema nosso, ou pode nos fortalecer para que nós possamos suportar este período de aflição. Então, o salmista, no versículo 3, a gente pode ver que o salmista, ele fala a palavra misericórdia duas vezes. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. O salmista espera misericórdia de Deus, e ele reflete isso falando duas vezes: tem misericórdia, tem misericórdia. Ele usa o termo aqui misericórdia, indicando um desejo veemente, intenso, pela misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é você olhar as misérias do outro com o coração. É você olhar as necessidades do outro com o coração. Não que o outro mereça, não, mas que você olha com o coração. É essa o âmago, a essência da palavra misericórdia. Então que nós possamos estar sendo sempre alvo da misericórdia de Deus. E é dessa forma, alvo da misericórdia de Deus, que nós podemos nos fortalecer nos momentos que nós passamos de aflições, como esse que nós estamos passando, com essa terrível pandemia, ou não terrível assim, porque a polarização com relação a isso está tão terrível que a gente nunca sabe qual é a notícia correta, qual é fake news. Eu tenho evitado de olhar esse tipo de informação, porque isso vai causando cada vez mais aflição nas nossas vidas. Vamos entregar nas mãos de Deus. Ele é que é o Senhor de todas as coisas. Então, o salmista, por duas vezes, ele usa também o termo farto. Olha o que ele diz aqui: estamos fartos de desprezo. Sabe o que é farto? Farto, você já pode ter uma ideia, né? Sabe quando você chega num almoço maravilhoso e você olha aquela comida bonita e aí começa a se alimentar. E a comida está tão gostosa, tão prazerosa, que você vai se alimentando, e chega um momento em que não aguenta mais. Chega um momento em que você ainda não comeu a sobremesa, mas só que não tem mais espaço para a sobremesa. É essa a ideia de farto. Não cabe mais nada. Não dá mais para aguentar. Sabe aquele momento que você está de desprezo, de falta de consolo, em que diz: não, chega, não dá mais para segurar.
não dá mais para aguentar. É nesse momento que o salmista fala aqui que eles estão fartos de desprezo. Eles estavam cansados de serem desprezados, de serem humilhados. E aí ele continua, ele usa de novo a palavra farto, aqui ele diz, a nossa alma está saturada de escárnio. Saturada aqui, irmãos, nos dá a ideia de, como falou o reverendo Augusto Nicodemos, ele nos dá a ideia de uma esponja, sabe, uma esponja que você vai lá, tem uma poça d'água e você vai lá com uma esponja para absorver aquela água e enxugar aquela água, e aí você vai com a esponja, e aí tem um momento em que a esponja já não absorve mais nada, em que a esponja não segura mais nada, porque ela está saturada de água, e aí ela começa a não mais enxugar nada, pelo contrário, ela começa a molhar, porque ela começa, como ela está saturada, ela começa a jogar o excesso que tem de água fora. E é essa ideia que o salmista nos dá aqui. A nossa alma está saturada, sabe de quê? De escárnio. Sabe o que é escárnio? Escárnio é zombaria. Escárnio é você zombar do outro, é falar ironicamente com o outro, é rebaixar o outro. E o salmista aqui nos dá essa ideia. A alma dele está saturada do escárnio. Aí ele completa, dos que estão à sua vontade. Os que estavam escarnecendo eles eram aquelas pessoas que viviam conforme a vontade deles, que viviam conforme o livre-arbítrio deles, que viviam conforme o si mesmo. Eram essas pessoas que estavam escarnecendo do povo de Deus. E aí ele completa, e do desprezo dos soberbos. Os soberbos, sabe, aqueles orgulhosos, aqueles que acham que são a última bolacha do pacote, aqueles que se acham o último refrigerante do deserto, os soberbos, aqueles que se acham, eram esses que estavam desprezando. E quantos que nós não sofremos esse desprezo por sermos cristãos? Quanto que nós não passamos por essas mesmas situações pelo qual o salmista nesse Salmo 123 fala? Mas quando nós passamos por esse momento, nós temos que saber e ter a certeza que tem alguém que está pronto para o nosso olhar. Então, irmãos, estes salmos, ele nos ajuda. Esse salmo, nós aprendemos com esse salmo, que nós sofremos preconceitos, sofremos escárnios, sofremos desprezo, que passamos por momentos que estamos fartos dessa situação de zombaria. Passamos por momentos que nós não aguentamos mais. Mas que existe o Senhor, o Deus aliançado com nós, o Senhor, o Yahvé, o Deus da nossa aliança, que nos auxilia, que nos ajuda, que nos encoraja, que nos fortalece para que passemos, para que suportemos essa situação. Em Jeremias, já vou encerrar aqui com essa palavra, em Jeremias, no capítulo 16, versículo 19, e Jeremias foi um profeta usado por Deus para falar com o povo lá na Babilônia, quando eles estavam cativos na Babilônia. Jeremias diz: o Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. Então, irmãos, que o Senhor possa continuar aplicando estas palavras às nossas vidas, à minha vida, à sua vida que está aí, que nós possamos saber que a nossa força não vem do nosso intelecto, não vem
do nosso jeitinho, não vem de nós mesmos. A nossa força, irmãos, vem do Senhor. O Senhor é a força nossa, a fortaleza nossa. O Senhor é o nosso refúgio nos nossos dias de angústia. Então, irmãos, que nós possamos nos recorrer ao Senhor nesses dias difíceis pelos quais nós estamos passando. E que Deus nos fortaleça. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Deus tenha misericórdia dos seus, do povo seus, espalhado por todo esse país, por toda essa cidade, por todo esse estado, por todo esse país. Deus tenha misericórdia e nos livre desse mal terrível. E que assim o Senhor possa aplicar esta palavra nas nossas vidas. Deus abençoe a cada um, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um e que essa palavra possa ser uma palavra de encorajamento para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por mais esse dia, por mais essa noite. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, pela edificação da tua palavra, pelo consolo da tua palavra. Ó Deus, como é bom saber, ó Deus, que há um Deus que nos ajuda, que nos auxilia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Não há nada e nem ninguém que possa destituir, Senhor, da tua vontade. Não há nada, Senhor, e nem ninguém que possa estar acima da tua soberania, de ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua nos dando essa segurança em nós, em cada um de nós que estamos, Senhor, neste momento, olhando para ti, Senhor, e clamando a ti pelas nossas vidas. Continua nos fortalecendo, continua, Senhor, nos livrando dessa pandemia, continua nos livrando desse mal, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, todos o teu povo, e abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão sofrendo por causa desse mal, dessa pandemia. Abençoa, Senhor, aquelas famílias que estão enlutadas, sofrendo, Senhor, pela falta daquele ente querido que se foi. Mas que eles tenham a certeza, Senhor, que tu estás com eles. Dá conforto a eles, ó Pai, nesse momento tão terrível. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus o Pai e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo esteja com você, povo de Deus espalhado por toda essa terra, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Até a próxima. Domingo nós teremos a nossa escola bíblica dominical, também através de live. E à noite o nosso culto de adoração a Deus, o nosso culto solene a Deus à noite. E continuamos, por enquanto, nesse isolamento, até que o Senhor Deus nos permita voltar a nos reunir em assembleia. Deus abençoe.